E se houve o perdão entre as partes, então o que aconteceu? Que seus descendentes odiavam. E fiquei pensando, durante esse tempo que eles ficaram afastados, Esaú poderia ter falado, olha, o seu tio fez isso, seu tio fez aquilo, seu tio fez isso. E foi nutrindo ódio nos seus filhos, nos seus netos, nos seus dependentes. De repente ali, naquele momento, eles se perdoaram, de fato, se perdoaram. Mas havia sido lançadas palavras na vida dos seus descendentes. E aí foi criando ódio. Então ali, poderia, antes deles se perdoarem, havia a raiz da amargura. E aí, de repente, contaminou todos os seus descendentes. Eu não sei o que de fato aconteceu. Calma, só um pouquinho. O vídeo já vai começar. Aproveita e se inscreve, compartilha. Dá uma olhadinha lá nas nossas outras redes sociais. Boa noite, graça e paz sejam com todos. Amém? Aleluia, Jesus. Queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em Obadias. Eita. Obadias de 1. Aliás, Obadias só tem um capítulo, né? Obadias 1, de 1 a 14. Opa, onde é que é Obadias? O pastor mata a gente. Eu sei que fica perto de Amós. Fica atrás de Jonas. Oba. E acho que Amós antes. Fica antes de Apocalipse. É, Amós e aí Obadias. Se passar muito rápido, como ele fica tão colado com a outra. Eu lembrei, eu vou falar. O Luciano falou assim, no seminário, você não deveria falar, velho. O rapaz falou que ia ler o livro de Naum. Eu digo, olha, Naum eu só lembro daquela rádio que tinha. Naum. Eu sei um pouco de Bíblia. Amém? Olha, não quero, que essa vez eu vou dizer lá que eu te chego. É sério. Amém? Obadias. Eu vou ler do versículo de 1 ao 14. Glória a Deus. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que diz: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Versículo 2. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e assim diz no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viesse a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtaria o sol que lhe bastasse? Se a ti viessem os vidimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados seus tesouros escondidos. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram. Prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilha para os teus pés. Não há em Edom entendimento. 8. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? Os teus valentes, ó Temã, estão atemorizados.
para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Versos 10. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobriste-a a vergonha e serás exterminado para sempre. 11. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo era um deles. 12. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. 13. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mãos nos seus bens no dia da sua calamidade. 14. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Então essa foi a visão que o Senhor Deus deu a Obadias. E aí vocês me perguntam, mas quem era Edom? Edom era um povo descendente de Esaú, filho de Isaque, neto de Abraão. Edom pertencia à linhagem de Abraão. Esaú era irmão gêmeo de Jacó. Então Edom era descendente de Esaú e Israel descendente de Jacó. Amém? Até aqui? Amém. Em Gênesis 25, de 23 a 26 diz: Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Então, Esaú e Jacó eram irmãos gêmeos. Edom, descendente de Esaú, Israel, Jerusalém, descendente de Jacó. Então, alguns acontecimentos fizeram com que Esaú e Jacó se distanciassem. Como, por exemplo, quando Esaú vende o direito de primogenitura para Jacó, por um cozinhado de lentilhas. Então, por livre vontade, Esaú vendeu o seu direito de primogenitura. Então, desde o início, havia entre os irmãos um relacionamento tenso. Porém, mesmo assim, compartilhavam um vínculo familiar. Até que Jacó recebe de Isaque a bênção da primogenitura ao fingir ser Esaú. Está em Gênesis 27. Isaque, já de idade avançada, queria abençoar o primogênito. E no caso ele achava que era Esaú. E aí a mãe de Jacó o orientou para ir no lugar de Esaú. Antes, Esaú vendeu o seu direito de primogenitura. Depois, Jacó recebe a bênção no lugar de Esaú da primogenitura. Amém? Então, aí é o parentesco dos dois. Então, Babilônia invade e conquista Jerusalém, os descendentes de Jacó, a fio da espada, destrói sua cidade e seus muros, leva cativa as pessoas e o povo é humilhado e maltratado. O povo de Edom, que tinha um parentesco com Israel, não só se alegrou com a derrota de Jerusalém, como também se aproveitou saqueando outras cidades israelitas, capturando e matando seus refugiados. Edom agiu com crueldade com seu irmão,
o qual já estava derrotado. Jerusalém estava angustiado, destruído, devastado. Ele estava na calamidade, na ruína. Essas atitudes se devem ao fato de que Edom não ter perdoado seu irmão, carregando ressentimento durante décadas. Deus reprovou esse tipo de atitude de Edom. Responsabilizou por esse tipo de violência, abominável ao Senhor. Então Deus usa o profeta Obadias para profetizar a condenação de Edom. Voltando para o versículo 1, o Senhor fala, visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviada um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemos contra Edom para a guerra. Deus levanta mensageiros para guerrear contra Edom. É Deus quem levanta. Amém? No versículo 2 diz, Deus diz: eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. Deus profetizou que Edom seria uma nação pequena e desprezada. Ela ainda não era, mas se tornaria no futuro, porque Deus profetizou isso. Então, por que Edom estava sendo desprezada? Porque desprezou o seu irmão no dia da sua calamidade. No dia da sua calamidade, Edom desprezou e Deus estava desprezando. Aleluia. Provérbio 14, 21 diz: quem despreza o próximo comete pecado, mas bem-aventurado é quem trata com bondade todos os necessitados. Aleluia, Jesus. No Salmo 75, 7 diz: Deus é o juiz, a um ele abate e a outro ele exalta. Aleluia, glória a Deus. No versículo 3 diz: a soberba, o Senhor falando para Edom, a soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Isso estava no coração de Edom. E Deus fala da soberba de Edom. Em Provérbios 16, 18 diz: a soberba precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 29, 23 diz: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Tiago 4, 6 diz: antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aleluia, Jesus. Então, pelo fato de as cidades de Edom, do povo de Edom estar entre as rochas, Edom se achava inatingível. Então Edom estava desafiando o próprio Deus quando ele diz: quem me deitará por terra? Então ele se sentia confiante. Porque se fosse hoje vem míssil, né? Pelo ar, vem avião, mas naquela época não. Era só por terra. E Edom ficava entre os rochedos, alto, nas rochas. Então Edom estava desafiando o próprio Deus. E trazendo para os nossos dias, há uma famosa frase, né? Não sei se todos conhecem. Nem Deus pode afundar este navio. Qual que é o navio? O Titanic. Então Edom, quando diz: quem me deitará por terra? Ele está desafiando o próprio Deus. Amém? Versículo 4 diz: se te montares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor falando para Edom. Então não tem para onde ir. A mão do Senhor vai te alcançar, vai me alcançar, seja para abençoar ou para aplicar o juízo sobre a minha e sobre a sua vida. Não tem para onde ir. A mão do Senhor vai nos alcançar. Salmo 139, 7, 10 diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás.
Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me susterá. Então não tem como escapar. A mão do Senhor vai te alcançar. Seja para abençoar ou te aplicar juízo. Aleluia. Eu falei que na verdade não tem como escapar. Na verdade tem, desde que haja o verdadeiro arrependimento na minha e na sua vida. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E Deus continua no versículo 5. Se viesse a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtaria só o que lhe bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixaria pelo menos alguns cachos? Então Deus fala que o ladrão consegue roubar, não consegue roubar tudo, rouba somente o que lhe basta. E que se vem aquele que faz colheita das uvas, ele não consegue levar todos os cachos. E Deus fala para Edom, vocês são piores do que os ladrões. Eita. Ladrões roubam aquilo que ele está precisando naquele momento. Vem o que vem colher as uvas, roubar as uvas, eles deixam cair cachos. Mas tu, Edom, são piores do que eles. Pulando para o versículo 7. O Senhor fala: todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram. Prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilha para teus pés. Não há em Edom entendimento. E que Deus fala: ó, Edom, os seus próprios aliados serão os seus inimigos. Israel não. Israel sabia que foi invadido por inimigos. Mas você não. São os seus aliados. O que come o pão com você na mesa serão os seus inimigos. Jeremias 17:5 diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, mas faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então Edom confiava nos seus aliados, confiava no homem e seria traído por eles. Versículo 8. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? E aqui Deus fala que Edom perderia a sabedoria. Provérbio 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Edom já tinha perdido o temor de Deus há muito tempo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Versículo do 12 ao 14. O Senhor diz para Edom: mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. 13. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado aos que restarem no dia da sua angústia. Então, nesses versículos de 12 a 14, o Senhor fala, Deus diz: não deveria, não deveria, não deveria. E o Senhor citou em todos esses 3 versículos: você não deveria. O que Edom deveria fazer era chorar e não se alegrar. A palavra do Senhor diz em Romanos 12:15, diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorais com os que choram. Aleluias. Glória a Deus. Portanto, irmãos, devemos refletir se nós não estamos como Edom, carregando ressentimentos de muitos anos, não conseguindo ainda virar a página, não conseguindo ainda perdoar. Sempre ouço falar que perdoar é simples, que é o mandamento, que só é perdoar. Muitas vezes falamos que perdoamos, mas as nossas atitudes se contradizem com as nossas palavras.
Gênesis 33, 4 diz: Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Parece que ali havia tido um perdão mútuo. E eu lanço essa pergunta: será que realmente houve um perdão verdadeiro de ambas as partes? Será que houve um perdão de ambas as partes? Ou essa também lança uma outra pergunta. Ou durante o tempo que Esaú e Jacó ficaram separados, porque quando Jacó se fingiu de Esaú e recebeu a bênção de Isaac, e quando descobriram, Jacó fugiu, né? Foi morar muitos anos fora. Então, será que durante esse tempo, Esaú e Jacó ficaram separados, nutriram o sentimento de ódio entre os seus dependentes? Porque havia muito ódio no povo de Edom. E aí eu fiquei questionando, eu falei, mas será que uma das partes realmente não perdoou? E se houve o perdão entre as partes, então o que aconteceu? Que seus descendentes odiavam. E fiquei pensando, durante esse tempo que eles ficaram afastados, Esaú poderia ter falado, olha, o seu tio fez isso, seu tio fez aquilo, seu tio fez isso. E foi nutrindo ódio nos seus filhos, nos seus netos, nos seus dependentes. De repente ali, naquele momento, eles se perdoaram, de fato, se perdoaram. Mas havia sido lançadas palavras na vida dos seus descendentes. E aí foi criando ódio. Em Hebreus 12, 14, 15 diz: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Então ali, poderia, antes deles se perdoarem, havia raiz de amargura. E aí, de repente, contaminou todos os seus descendentes. Eu não sei o que de fato aconteceu. O fato é que Edom odiava o povo de Israel. Eu sei que teve passagem que foi Josué pediu para que o povo de Israel passasse pela cidade de Edom. E não deixaram. Então havia muito ódio, muito rancor. E de fato eu não sei se um deles de fato não perdoou, ou se de fato durante esse tempo Esaú foi nutrindo a amargura, o rancor para os seus descendentes. E muitas vezes acontece de as pessoas envolvidas, às vezes na amargura, no ódio, elas se perdoam, mas os seus descendentes são contaminados por ouvir. E aí vai gerando ódio, passando de geração em geração. Mateus 6,14 diz: de fato, se vocês perdoarem aos homens os males que eles fizeram, o Pai de vocês que está no céu também perdoará a vocês. Então, perdoar não significa esquecer, mas abrir mão de uma dívida que temos contra outra pessoa. Perdoar é fruto de uma decisão, não de um sentimento. Perdoar é um processo no qual confiamos que o amor de Deus é maior do que qualquer limitação. Que possamos realmente aprender a perdoar, para que o Espírito Santo de Deus possa nos guiar continuamente, até que Jesus Cristo volte. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor possa ter falado aos nossos corações. Que o Espírito Santo de Deus venha nos visitar. E que se porventura há no nosso coração
a amargura, o ódio, que o Senhor venha nos libertar, porque precisamos prosseguir para o alvo que é Cristo. Precisamos do Senhor, precisamos nos libertar, precisamos do Senhor a cada dia. Isso é contínuo, é um processo. Que as misericórdias do Senhor venham nos alcançar a cada dia. Senhor, te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém.